Olá, pessoal, tudo bem? Bem, hoje nós vamos encerrar o conteúdo de geometria, encerrando o livro 3, o livro 2, né? O livro 2, o módulo 2. Nós vamos falar um pouco sobre triângulos, semelhança de triângulos, tá? A gente estava vendo semelhança de figura, vendo que os lados tinham que ser correspondentes e os ângulos iguais, né? Ângulos iguais, lados correspondentes. No caso do triângulo é diferente, não que é diferente que tenha que ter ângulos iguais, não, vai ser a mesma coisa, ângulos iguais, lados correspondentes. Só que no triângulo tem uma teoria que fala que a soma dos ângulos do triângulo é igual a 180. Então, eu não preciso ver todos os ângulos iguais. Se eu tiver dois ângulos iguais, é certeza que o terceiro ângulo também é igual, porque a soma tem que dar 180. Então, se eu tenho um ângulo que mede 60, o outro mede 30, é certeza que o outro vai medir 90. Então, no caso de semelhança de triângulo, a gente estuda alguns casos especiais, que é o que nós vamos ver na aula de hoje. Tá? Então, compartilhando aqui o livro com vocês. Semelhança de triângulos. Continuação da matéria, logo depois dos exercícios que a gente estava fazendo aqui, página 178, vimos que dois polígonos são semelhantes se satisfazem as condições a seguir. Os ângulos internos correspondentes são congruentes, ângulos iguais, mesma medida, e os lados correspondentes são proporcionais. Né? Proporcional, dobro, um terço, metade, 4 vezes maior. Então, existe uma proporção. Agora, observe como podemos verificar se a semelhança entre os triângulos ABC e a linha B', C'. Olha no caso dos triângulos, ó. A soma dos ângulos tem que dar 180. Então, se eu tenho dois ângulos iguais, não tem como o terceiro ângulo ser diferente. Tá? E os lados proporcionais. Então, os ângulos internos correspondentes são congruentes, pois o ângulo A é igual ao ângulo de A', o ângulo B, o de B', o ângulo C ao ângulo de C'. E os lados correspondentes são proporcionais, pois AB está para AC, então, o lado que vai de A até B, deixa eu diminuir um pouco aqui, para ficar melhor, para a gente ver na mesma página. Então, aqui, ó, de A até B, mede 4, de A' até B', mede 1,6. De BC, mede 7,5. De B' a C', mede 3. E de AC, mede 5. E de A' a C', mede 2. Irredutível, 5 meios. 5 centímetros no maior corresponde a 2 centímetros no menor. Tá? Essa é a razão de semelhança. Ok. Portanto, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B' e C'. No entanto, no caso dos triângulos, não é preciso verificar essas duas condições, pois, se a medida dos ângulos correspondente de dois triângulos são iguais, então as medidas dos lados correspondentes são proporcionais e vice-versa. Se os ângulos são iguais, os lados são proporcionais. Se os lados são proporcionais, os ângulos são iguais. Desse modo, podemos verificar se dois triângulos são semelhantes, conhecendo apenas alguns de seus elementos, como nos casos a seguir. Então, o primeiro caso de semelhança de triângulo é conhecido como caso AA, ângulo-ângulo. Dois triângulos são semelhantes se dois ângulos internos correspondentes forem congruentes. Então, eu olho, ó,
85 e 40. Aqui também tem 85 e 40, então esses dois triângulos são semelhantes. Eles têm a mesma angulação, os lados vão ter a mesma medida. Independente de quanto for maior ou menor, se dois ângulos correspondentes forem iguais, congruentes, esses dois triângulos vão ser semelhantes. Esse é o caso AA, ângulo-ângulo. Portanto, o triângulo DEF é semelhante ao triângulo D', E', F'. Continuando com os casos de semelhança, caso LAL, lado, ângulo, lado. Tem que ser sempre o ângulo entre os dois lados, tá? Não pode ser lado, lado e o outro ângulo. Vai ter também mais para frente o LLO oposto. Esse livro não traz. Esse livro não traz o LLA oposto, que é lado, lado e o ângulo oposto. Esse caso LAL é dois lados e o ângulo entre eles. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, dois triângulos são semelhantes se dois lados correspondentes forem proporcionais e o ângulo formado entre eles for congruentes. Nesse caso, ele tem 4, 8 e 90 graus. No outro, 3, 6 e 90 graus. 8 é o dobro de 4, 6 é o dobro de 3, né? Comparando um com o outro, 4 terços, 8 sextos. 4 vezes 3, desculpa, 4 vezes 6, 24, 8 vezes 3, 24. São proporcionais, ângulo de 90 graus. Caso LAL, lado, ângulo entre eles e o outro lado. O terceiro caso é o LLL. Os três lados são proporcionais, então os três ângulos também vão ser proporcionais. O J é igual ao J, o K é igual ao K, o L é igual a L. Ele tem a mesma abertura aqui. Dois triângulos são semelhantes se os três lados correspondentes forem proporcionais. 4,8, 6 e 3. 8, 10 e 5. Como que eu vou saber, né, se eles são iguais? Ó? Vamos usar o 6, 3, 10, 5. Ó. 6 vezes 5, 30. 3 vezes 10, 30 também. Se eu usar o 4,83 e 8,5, 3 vezes 8, 24. 5 vezes 4,8, 24. Então, são proporcionais. Na proporção 3 por 5, 3 quintos. 3 centímetros do menor equivale a 5 centímetros do maior. Caso lado, lado, lado. 3 lados correspondentes. Então, os triângulos são congruentes. E aí, ele começa a colocar alguns exercícios que falam a respeito disso. Ó. E aí ele mistura um pouco ângulos opostos pelo vértice. Se aqui é 60, aqui também é 60. Se esse ângulo formado aqui é 60, esse ângulo aqui em cima também é 60, que são ângulos alternos internos. 60, 60, quanto falta para 180? 60. Então, esses triângulos são equiláteros, três lados iguais, tá bom? Eles são semelhantes, ok? Aí ele fala, identifique pares de triângulos semelhantes e determine o caso. Você vai olhar esse ângulo aqui, ó, esse aqui. Será que ele é semelhante a esse? Como é que você vai saber? Vai ter que fazer a proporção. Né? Ó, lado, lado e o ângulo entre eles. Aqui, lado, lado e o ângulo. 56 é igual a 54? Não. Então, não é esse aqui que é semelhante a ele. Ó, 56 aqui, pode ser o 56 aqui. Aqui, ó, jogadinha. A soma dos ângulos dá 180. Descobre quanto mede esse ângulo. Aqui também, ó. A soma dos ângulos dá 180. Descobre quanto que mede o ângulo. Então,
Ver qual caso é. Lado, 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 faz a proporção. Você vai ter que descobrir quais são semelhantes, tá? Tipo, um desses aqui de cima é semelhante ao 1, pelo caso tal. O outro é semelhante ao 2, pelo outro caso. E o outro é semelhante ao 3, pelo outro caso. Você tem que ver por qual caso de semelhança é, se é o LAL, se é o AA ou se é o LLL. Tá bom? Os ângulos que estão faltando aqui dá para você descobrir. Tá bom? Não é muito difícil, não. É só lembrar que a soma dos ângulos tem que dar 180 em todo o triângulo. Depois tem mais alguns aqui na outra página, alguns exercícios. Tá? Esses exercícios aí eu vou pedir para vocês estarem fazendo depois de assistir essa aula. Ok? Vai ter página 179, 180, 181. Vai ter um plantão de dúvidas na quarta aula a respeito desses exercícios. Vocês podem acessar também, logo depois de assistir o vídeo, eu vou estar online no Meet, e a gente vai bater um papo aí sobre essa matéria e encerrar esse capítulo aí nesta semana, começar outra semana com um capítulo novo, tá? Então aqui, ó, tem os exercícios. Deixa eu voltar aqui um pouco, que eu saí sem querer da página. Então tem alguns exercícios aqui na página 179, alguns na página 180. Era isso que eu queria fazer, apagar isso. Tudo sobre semelhança de triângulo, tá? Caso AA, ângulo, ângulo, LAL, lado, ângulo e lado, e caso LLL, lado, lado, lado. Beleza? Tentem fazer os exercícios, gente. Não é difícil. Ler, pode tirar dúvida também, né? Assim que vocês quiserem. E aqui também tem alguns aqui. Parece que é difícil, mas é só uma situação-problema. Tem 3 metros, aqui é semelhante. Dá uma lida aqui que vocês vão ver que vai criar semelhança de triângulos aqui. Vai descobrir quanto mede cada um, vai ver quanto que mede cada degrau. É um pouquinho mais elaborado, mas nada de outro mundo. Aqui tem a história de como Tales determinou a altura da pirâmide. Tem um esqueminha, a gente pode fazer junto esse esquema da página 181. E aí tem um resuminho sobre o que a gente viu nesse capítulo aí para encerrar. Tá? Então a aula de hoje é isso. Semelhança de triângulos. Assistam o vídeo, tentem fazer os exercícios. Vai ter o período dessa aula, o restante dessa aula depois do vídeo, e mais a quarta aula aí com plantão de dúvidas. Qualquer coisa, entra no plantão, a gente tira a dúvida. Vou pedir para vocês enviar uma foto das atividades, e aí na quinta-feira nós vamos fazer uma revisão para a prova na quinta e na sexta, encerrando o conteúdo desse bimestre. Ok? Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula, pessoal.